Ai, os seres humanos, seres tão lindos, tão maravilhosos, tão delicados e tão fáceis de serem animados que eu fico até com nojo. Tá, não é tão fácil assim de animar pessoas, né? Já que vários fatores podem te atrasar bastante nesse quesito. Porém, é inegável dizer que é fácil se acostumar com a animação de um ser humanoide. Principalmente se você já for um artista de longa data. Se tiver conhecimento em anatomia, escala, perspectiva, tudo isso pode acabar sendo até bem de boa pra você. E mesmo se você não for, você consegue pegar o jeito rapidão, velho, se treinar frequentemente. Porém, infelizmente, existe algo pior do que os seres humanos. Algo que habitava o planeta Terra há bem mais tempo do que a gente. Pior no quesito de ser animado, né? Porque de pior é o ser humano mesmo, velho, infelizmente. E eu tô falando aqui dos animais. Existem bilhões de animais com zibilhões de combinações, formas diferentes. Uns de 4 patas, 2, 8 e até jeitos de andar diferente do nosso, que com certeza são bem difíceis de animar. Sabendo disso, eu fiquei me perguntando qual será o animal ou a coisa mais difícil de ser animada para a maioria dos animadores. Conhecendo vocês, fãs de anime, provavelmente você acha que são os cavalos da obra literária JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run. E sim, provavelmente são eles mesmo. Porém, vamos dar uma olhada neles mais pra frente no vídeo só. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar uma olhada em outros animais que podem ser bastante complicados de serem animados. Eu acho que vai ser bom conhecer a anatomia e a forma como eles se comportam, sabe? É da hora conhecer mais sobre isso e principalmente sobre como os animadores fazem para animar eles em suas obras. Sabendo disso, vamos começar com os primeiros animais do vídeo, os insetos, aracnídeos, coisas estranhas que estão aparecendo aí na tela. Vamos começar pelos animais mais fáceis de serem animados, os insetos. Só pra deixar claro, os insetos são sim difíceis de animar, velho. Na verdade, qualquer coisa é, infelizmente. Mas a questão é que eu vou ranquear aqui, baseado no que menos pede das habilidades do animador, sabe? Até um que você tem que ser um mestre catatônico pra criar animação bonita, sabe? Tá, mas por que eu acho que insetos são animais mais fáceis de serem animados? Na verdade, o motivo é bem simples. Eles são pequenos. Eles não precisam de muito detalhe, sabe? E mesmo que precisasse, eles no geral são bem simples de serem estruturados e desenhados. Deixa eu te mostrar o porquê. Insetos, ou animais equivalentes, são formados exclusivamente por formas geométricas. Basicamente, você pode quebrar eles para cubos e círculos. Igual você faz quando vai desenhar a anatomia humana, sabe? Claro, todos os animais e coisas do universo são assim. Para facilitar no desenho, você tem que imaginar elas como formas geométricas, para aí sim depois colocar os detalhes. Porém, no caso dos insetos, isso é bem mais fácil, porque boa parte deles só são bolinhas ou formas mais retangulares, arredondadas. E isso ajuda muito o animador na hora de separar seus membros, corpo, cabeça, para aí então fazer a animação toda bonitinha. Tá, mas isso não é basicamente o que todo animador faz com todas as animações do mundo? Sim, basicamente. Mas no caso dos insetos, esse processo se dá por ser bem mais simples do que a maioria dos processos por aí. Pelo motivo de que insetos são criaturas bem básicas, na verdade. Elas não chamam muita atenção, têm movimentos previsíveis e não tem muitos detalhes que tornassem a animação deles tão difícil assim. Isso se você não der um zoom de 100 vezes neles, né? Pelo amor de Deus. Mas como a gente é artista, não precisa disso não. Algo que ajuda também nesse quesito e que é presente basicamente em todos eles são essas pernocas, sabe? Essas pernas dele. Às vezes um corpo esguio, braços finos, pernas finas e que parece um esqueleto. Esse padrão é bem fácil de ser copiado e ser traduzido na forma de animação, já que por conta dessa anatomia, boa parte dos insetos tem movimentos limitados e devagar, sabe? E isso, consequentemente, torna a animação deles bem mais fácil para a nossa cabecinha de artista preguiçoso, né? Porém, é claro, eu gostaria de deixar claro que eu não sou um biólogo, isso aqui, tá ligado? Eu tô dando a minha opinião aqui no que eu acho que pode ser mais fácil e mais difícil de ser animado, sabe? Se você souber mais de animais do que eu, pode ficar à vontade pra me corrigir aí, velho, se eu falar alguma besteira, por favor, velho. No momento eu tô falando aqui como animador, né? Então eu posso dar uma de André Young sem querer, né, velho? Sabendo de tudo isso e do porquê eu acho insetos mais fáceis de serem animados, vamos elevar um pouco mais o nível e falar sobre uma coisa pior ainda, que boa parte das pessoas não devem saber como animar ou acham difícil também, pelo menos eu, né? Que seriam os pássaros.
passarinhos. Quem não curte ouvir os piados dessas lindas criaturas no amor na manhã, não é mesmo? Porém, sua anatomia e movimentação às vezes podem ser bastante desafiantes para nós. Do pequeno beija-flor até o grande peruzão, aves são animais complexos e cheios de detalhes que podem ser difíceis de replicar no desenho. Ou não, vamos dar uma olhada neles. Primeiramente pelo simples, coisas que todos nós levamos em conta quando pensamos em pássaros. Eles geralmente têm um corpo redondo oval, uma cabeça redonda também, às vezes achatada dependendo da espécie, tem patinhas e por fim, asas e penas por todo o corpo. Eles de primeira vista parecem animais simples, né não? Não tem muita coisa em especial neles. Na verdade tem sim, meu querido. E nisso, eu gostaria de apontar duas coisas muito complicadas sobre eles, que é sua movimentação e asas. Começando pelo que eu considero mais fácil, que é sua movimentação. Se você já teve a honra de presenciar um pássaro de perto, pode ter percebido que eles são bem rápidos, fazem movimentos curtos e meio aleatórios dependendo da situação. Eles ficam olhando de um lado para o outro, ficam ciscando, pulandinho, é tudo bem rápido, quase não dá para notar. Isso em pássaros pequenos, porque em pássaros grandes como o urubu, eles acabam tendo movimentos bem mais lentos do que os outros, mas que ainda assim podem ser bem rápidos, sabe? Pode ser meio complicado inserir isso e replicar na animação, mas não deve ser um grande problema depois de um tempo, sabe? O caba deve se acostumar rápido quanto a isso. Agora sobre as asas deles, isso aí já complica um pouco, porque elas são bem complexas e geralmente tem um movimento bem diferente também. As asas têm um padrão que podem ser bem difíceis de copiar, até para um desenho estático, sabe? Elas têm muitas penas e certos detalhes que podem atrasar um pouco o processo de animação. Isso em animação frame a frame, vamos deixar claro isso. E é por isso que animadores ou até desenhistas mesmos, na maioria das vezes optamos por simplificar as asas de um pássaro. Porque se a gente desenhar cada peninha lá, nós corremos bastante o risco da animação ou do desenho ficarem incrivelmente estranhos e feios. Por isso fazemos só o formato, às vezes desenhamos as peninhas lá dentro e voilá, temos nossa animação. Só que o movimento dela é bem difícil. Isso porque voar é bem difícil também, sejamos sinceros, né? Tem muitas etapas no voo. Às vezes eles se movem de um jeito mais diferente, sabe? Porém acho que seria possível melhorar esse aspecto rapidão, sabe? Com um pouco mais de estudo, dá pra fazer uma animação legal. No entanto, algo que eu considero terrivelmente mais difícil do que isso são os quadrúpedes. A partir de agora, a situação por aqui vai ficar perigosa, hein, meus amigos? Porque temos aqui os quadrúpedes, os animais com a quantidade de patas mais difíceis de serem animados, na minha opinião. E é só por isso mesmo, Léo? Depende, velho. Vamos começar pelo óbvio. Animais quadrúpedes têm mais pernas do que os seres humanos, que só tem 2. Aranha tem 8 e tudo isso que foi mais fácil de animar. Elas são pequenas, cara, e possuem movimentos fáceis de serem animados. Já animais quadrúpedes seria como animar 2 seres humanos ao mesmo tempo grudados, sabe? Uma coisa sinistra. Ou seja, é um inferno, meus amigos. Além disso, tem algo que dificulta muito o processo. Dependendo do animal, ele pode ter comportamentos bem diferentes, o que resulta numa singularidade para cada ser vivo desse tipo. Por exemplo, quando eu digo animal de 4 patas, no que você pensa? Provavelmente num gato ou num cachorro. Automaticamente você deve pensar que eles andam igual, dormem igual, brincam igual, justamente pelo fato deles terem 4 patas. E isso tá terrivelmente errado, meu querido. Veja bem, gatos têm um jeito diferente de agir do jeito dos cachorros. E obviamente eles têm uma anatomia diferente. Cachorros são mais energéticos, geralmente são maiores, gostam de correr por aí, enquanto gatos são mais calmos, são mais na deles, são delicados e mais curiosos. Além disso, existem diversos outros comportamentos e fatores que influenciam nessa diferença dos dois. Os dois são bem complexos e é preciso bastante estudo para conseguir replicar todos os seus movimentos, entende? Inclusive, o cachorro é o que mais se diferencia, sabe? Gato nem tanto, eu acho. Porque, tipo, ele possui muitas raças diferentes e tal, existem cachorros menores, mais longos, mais grandes, e tudo isso influencia no seu modo de agir. Se você quiser estudar cachorros, é bom levar isso em consideração. Tá, mas e daí, Léo? São só 2 animais, não tem como ficar pior do que isso. É claro que tem como ficar pior do que isso, pelo simples fato de que existem aproximadamente 8,7 milhões de espécies de seres vivos no planeta que são quadrúpedes. Todos eles tendo comportamentos diferentes, anatomias diferentes, altura, peso, cores diferentes, tudo isso para acabar com a sua sanidade mental de
de você não é tão simples assim, cara. Por exemplo, as girafas têm um pescoço enorme, têm pernas grandes e que podem confundir e atrasar facilmente uma animação. Achou pouco? Temos os grandes felinos, como leões e onças, que possuem uma anatomia parecida com a dos gatos, mas que ainda assim possuem suas peculiaridades. Além disso, também temos diversos outros animais que são extremamente complicados de serem animados. Elefante, gambá, guaxinim, ronaldo, suricato, rato, borrachudo, ouriços emos. Existe uma grande variedade de fato, mas o animal mais difícil de ser animado não se compara com nenhum dessas falácias do mundo animal. Este animal é tão complicado de ser animado, cara, que os malucos estudaram ele por mais de 200 anos para replicar perfeitamente seus movimentos. Tá bom, eu exagerei um pouquinho nisso daí, mas mas ele exige bastante atenção mesmo. Vocês já devem saber quem é, então bora falar logo dele, vai. Cavalos, 2.300 cavalos diferentes. Sim, deixa eu te explicar o porquê ele é tão complicado assim, amigo. Sabe todas essas dificuldades e problemas que encontramos pelo caminho? Problemas sobre anatomia, comportamento dos animais, movimento deles, sabe, etc. Então, pega tudo isso daí, multiplica por 1000 e junta tudo no amálgama, tudo no amálgama horripilante, cara. É isso que o cavalo representa para um animador. A começar por sua anatomia complexa, que não é nada fácil de desenhar. Até para um desenho estático, sabe? Leva em consideração que para você poder animar ele propriamente, vai precisar estudar todas as perspectivas e lados diferentes que ele pode ficar, sabe? E isso acaba dificultando bastante. Ele tem pernas, torso e cabeça bem detalhadas. Misericórdia, velho, dá até uma vertigem só de pensar no trabalho que dá. Além, claro, de toda a sua movimentação, velho, porque, na moral, o que esse bicho tem de movimento sinistro é brincadeira, velho. O problema aqui é que existem muitas variações diferentes para cada ação, todas tendo diferentes ritmos e movimentos. Ah, ele vai galopar, ah, ele vai andar, ele vai correr, ficou cansado, vai andar de jeito diferente agora, ele vai cair, sabe? Acho que o cavalo ser um animal muito energético complica um pouco essa parte também. Além de serem tecnicamente gracioso, entende? O que eu quero dizer é que cavalos são animais grandes e que suas movimentações são fáceis de serem vistas, porém são difíceis de serem recriadas. A animação já é uma coisa difícil, cara. Agora, a animação de cavalo já é o Dark Souls do mundo das animações, kkk. É piada, tá, fãs de Dark Souls, incluindo eu. Além de lidar com os fatores comuns que todo animador passa, como disposição dos frames, espaçamento, ficar ligado nos princípios, ter noção de física, peso, etc. Ainda tem que passar pelo inferno que é desenhar esse animal frame por frame, cara. Deve ser terrível, na moral. Porém, não é impossível, velho, é óbvio. Sempre existe um jeito de facilitar as coisas. Como, por exemplo, pra mim, seria interessante você testar sua animação com animais que têm anatomias parecidas com a do cavalo, sabe? Mas que sejam mais fáceis de animar. Como, por exemplo, o elefante. Ele tem 4 patas. Não é igual um cavalo, mas já dá pra ter uma noção de como seria animar um cavalo se você começasse por ele. Além disso, o treino de desenho ajuda muito nisso, facilitando bastante a sua vida, cara. Eu posso tentar fazer uma animação dessas um dia, velho, mas a culpa não vai ser minha se sair um troço parecido com um desses aqui. Apesar de existirem diversos animais e um mais diferente do que o outro, você ainda consegue animar todos eles se você quiser, não é problema nenhum. É claro, é difícil aprender algo novo, é complicado começar da estaca zero, velho. Mas não é impossível, relaxa. Trata isso como se fossem os estilos de animação. Tem uns mais fáceis e outros mais difíceis de conseguir dominar, sabe? Tudo que você tem que fazer é estudar, melhorar suas técnicas e treinar sempre que puder. Perdão se eu falei alguma merda aqui sobre algum animal aí. Novamente, eu não sou biólogo, velho. A maioria das informações que eu disse aí são baseadas na minha experiência, na minha observação. É claro, tem animal que é bem parecido um com o outro, tipo, zebra é literalmente um cavalo de outra cor. Basicamente, né? Eu não sei, eu não tô ligado muito nessas partes aí. Cavalos e zebras são parecidos e é isso, velho. Aceite a realidade. Então, se você quiser me corrigir, velho, ou adicionar novas informações nos comentários, fiquem à vontade, velho. Eu vou adorar saber mais sobre. Enfim, o vídeo foi esse. Desculpa se ele foi menos editado, se foi menos legal do que os outros, velho. Esses dias eu não tava com muito tempo, eu já tava querendo postar vídeo logo. Minha voz não tava muito boa também. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado, velho. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreva. Se quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro. Eu tenho um Instagram aí, então se você quiser me seguir lá, fica à vontade. Novamente, muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau!
O salve de hoje vai para o Bluer e para o Pepal Blue, velho. Muito obrigado por apoiar o canal. Tudo de bom pra vocês, manos. E brigadão demais, velho. Tamo junto.